Olá, aluno! Na aula de hoje, nós vamos estudar o gerúndio e infinitivo dos verbos em inglês e como é que eles vão ser usados. Muito bem! Bom, usamos o infinitivo depois de alguns verbos. Por exemplo, want, need, plan e would like. Aqui ao lado, nós temos uma lista de verbos que vão ser seguidos por um outro verbo na forma do infinitivo. Quando eu digo infinitivo, eu estou trabalhando aí o to mais a forma base do verbo. Bom, aqui ao lado eu tenho alguns verbos que são seguidos por infinitivo. Quando eu digo infinitivo, é a forma base do verbo seguida da partícula to, como nós temos aqui nesse exemplo, né? I want to go home e I'm planning to buy a new car. Então, todos esses verbos aqui, né? O agree, o aim, appear, arrange, attempt, be determined, be prepared, bother, can't afford, decide, demand, deserve, fail, hope, intend, learn, long, manage, offer, plan, pretend, promise, refuse, seem, tend, threaten e wish são verbos que seguem esse padrão, tá? Então, I want to go home, I'm planning to buy a new car. Também vamos usar o infinitivo depois de adjetivos. Por exemplo, aqui, ó, English is easy. Easy é um adjetivo. To learn. Inglês é fácil de aprender. E também para indicar motivo e propósito. Why are you leaving? Por que você está saindo? To buy a newspaper. Para comprar um jornal. E o gerúndio? Quando é que nós vamos usar o gerúndio? Nós vamos usar o gerúndio também depois de alguns verbos. Por exemplo, love, hate e enjoy. I love going to the movies. E aqui ao lado nós temos alguns verbos que são seguidos pelo gerúndio. Admit, adore, avoid, be worth, can't help, can't stand, consider, delay, deny, detest, dislike, don't mind, dread, enjoy, fancy, feel like, finish, involve, imagine, keep, mention, miss, practice, postpone, recollect, resent, resist, risk and suggest. Também vamos usar o gerúndio depois de preposições. I'm thinking of buying a new car. Ou quando o meu verbo é o sujeito da oração. Smoking is harmful for your health. Fumar faz mal à saúde. Porém, existem alguns verbos que aceitam tanto o gerúndio quanto o infinitivo sem alteração no seu significado. Por exemplo, begin, start e continue. It continued raining, it continued to rain. Então, aqui nos dois casos, continuou a chover. Mas alguns outros vão ter seus sentidos alterados, como, por exemplo, o stop. Quando eu falo I stopped smoking, usando aqui o ing, significa que eu parei o hábito, eu deixei o hábito, eu não fumo mais. Quando eu digo I stopped to smoke, eu fiz uma pausa, eu parei e fui fumar no cigarro. Então, eu parei para fumar. Vamos ver esses verbos aqui. Forget, remember e regret. Quando nós usamos com ing, nós nos referimos a algo que fizemos. Quando colocamos o to infinitivo, algo que temos que fazer. Então, por exemplo, I remember closing the door. Então, eu fechei a porta e depois lembrei. Então, eu lembrei de fechar a porta. E aqui, remember to close the door também. Eu lembrei de fechar a porta, mas primeiro eu lembrei. Putz, tem que fechar a porta. Então, eu fui lá e fechei a porta. Então, primeiro eu lembrei. O mean, ele também vai ser usado de ing, seguido de ing e do to infinitivo, com sentidos diferentes. Então, o mean mais ing significa envolver. E o mean mais o to infinitivo significa ter a intenção. Então, por exemplo,
You have forgotten your homework again. That means phoning your mother. Isso significa ligar para sua mãe. I meant to phone your mother. Eu tinha intenção de ligar para sua mãe, but my mobile didn't work. Para sua sorte, né, aluno? Então, vamos lá. O try também vai passar por isso, né? Quando eu trabalho com ing, significa experimentar, tentar, de fazer uma tentativa. Quando eu tenho to infinitivo, significa fazer um esforço. Então, eu digo assim, try moving the table to see if there's more space left. Tenta, né? Experimenta mexer a mesa de lugar para ver se sobra mais espaço. É uma tentativa. E embaixo eu digo, I tried to move the table, but it was too heavy for me to carry. Eu tentei, eu fiz um esforço de mover a mesa, mas ela era muito pesada para eu carregar. Também vamos ter outras formas, como por exemplo o verbo, né, mais o infinitivo sem o to, que seria o caso dos verbos modais, né? Nós já aprendemos os verbos modais. Então eu digo, I can swim. Nós não temos o to aqui, né? She may go to the party. Também posso ter o verbo mais um objeto mais o infinitivo com to. Então, seguido desses verbos aqui. He taught me to drive. Ele me ensinou a dirigir. I told her to do her homework. Eu disse a ela para fazer seu dever de casa. Também vou usar o verbo mais um objeto mais o infinitivo sem o to. No caso do help, let e make. My father made me study English. Meu pai me fez estudar inglês. E she helped him to do his homework. Him do his homework. Ela o ajudou a fazer sua tarefa. Muito bem, agora vamos praticar. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.